Vamos falar sobre mediação, que no nosso entender é o instrumento mais eficaz para gerenciar e resolver conflitos de interesses. O campo de aplicação da mediação é muito amplo. São poucas as situações que inviabilizam a sua utilização ou que impedem que as partes dela se aproveitem. Considerando que todo conflito passa por um processo dinâmico e assim se submete a constantes transformações, a situação existente no início da controvérsia, administrada tão somente pelos conflitantes, pode ser solucionada com a colaboração de um terceiro equidistante, neutro, imparcial, a que chamamos mediador, alcançando-se a transmutação da divergência em convergência e colocando-se fim ao conflito. No âmbito civil, as disputas podem perfeitamente ser resolvidas pela mediação. O exercício dos direitos civis não poucas vezes provoca situações conflituosas que, de regra, são resolvidas por decisão judicial, que é o método tradicional e mais utilizado para a resolução de conflitos. A mediação nesses conflitos tanto pode ser prévia como incidental. Na prévia, feita através de um procedimento bastante informal, evitando-se a instauração de um processo judicial, e na incidental, realizada depois de processada a causa. O lado marcante e as vantagens da mediação prévia são muitas. Vejamos algumas. O conflito é administrado pelas partes que, por livre vontade, desejam ser orientadas por um mediador para a resolução da conjuntura conflituosa, não estando agrilhoadas por regras processuais. Há uma manifesta economia de tempo. A controvérsia pode ser resolvida em uma ou poucas sessões de mediação, não se eternizando como ocorre com um grande número de feitos submetidos a processo judicial. Não há maiores abatimentos de natureza emocional, o que é constatado invariavelmente no desenvolvimento do litígio pelas vias judiciais. O custo financeiro para a resolução da contenda é diminuto, se comparado com os custos de uma ação judicial, observando-se que, no caso de existência de questões técnicas que devem ser resolvidas através de perícia, as despesas judiciais se avolumam expressivamente. Há uma dissipação do desequilíbrio de poder, geralmente constante nos conflitos em que um litigante detentor de maiores recursos sobrepuja seu adversário mais fraco. As pretensões e aspirações das partes podem ser obtidas simultaneamente. E ainda a resolução da disputa pela mediação prévia, sem estabelecimento de uma desgastante demanda judicial, além de melhorar o relacionamento existente entre os mediandos, serve de instrumento de prevenção de futuros conflitos e de uma pacificação duradoura. Podemos apontar os seguintes pontos de relevância da mediação incidental, que é aquela realizada depois de instaurado o processo. Mesmo já proposta a ação, há a possibilidade de os litigantes se submeterem à mediação judicial ou serem remetidos à extrajudicial, usufruindo das vantagens daquela modalidade já apontadas, perseguindo uma forma mais efetiva de solução da controvérsia. Podendo ocorrer em qualquer fase do processo, principalmente no alvorecer da demanda, a mediação resolve a lide sem depender de uma longa instrução probatória que comumente sucede nos feitos em geral, proporcionando a composição da lide de forma mais célere e menos dispendiosa.
Um outro ponto reside em que o método provoca a desobstrução do judiciário, aliviando o foro de um grande número de feitos que possam ser solucionados a brevíssimo tempo. Se ressalta também que o acordo que põe fim ao processo vai se revelar mais eficiente que a decisão judicial, porque construído pelos próprios litigantes, que não ficam submissos compulsoriamente a nenhuma autoridade. Finalmente, encerrado o processo, nenhum dos demandantes vai experimentar qualquer sentimento ou sensação de derrota, uma vez que a disputa foi solucionada consensualmente. Todos ganham. Ninguém vai se sentir perdedor por ter que cumprir uma decisão ditada por uma autoridade judicial. O modo adversarial de solução da controvérsia quase sempre não atende aos interesses dos litigantes, mesmo porque a decisão judicial não aparta as pessoas da situação conflituosa. Ela se concentra nas posições em que se encontram as partes e não nos seus mútuos interesses. Não considera também que os interesses são muito mais amplos que as posições. Ao bater o martelo, não oferece oportunidade nem cria opções que possam satisfazer ambas as partes. E na via judicial, as questões de fato e as pretensões são levadas ao conhecimento do julgador por informações de profissional que representa processualmente os demandantes. Agente parcial que defende exclusivamente os interesses do seu constituinte, inexistindo qualquer comunicação entre litigantes necessária para que um compreenda os interesses do outro e reconheça eventuais pontos de convergência. Pode-se afirmar que as controvérsias envolvendo direitos civis repetidamente são dotadas de grande carga emocional que muito dificulta a celebração de qualquer tipo de acordo e a pacificação das partes. A via judicial, método tradicional de resolução de conflitos, como já afirmado, tem se revelado pouco eficiente para resolvê-los. Recomenda-se, então, a utilização de formas alternativas mais adequadas e efetivas de resolução dessas disputas, destacando-se a mediação por constituir um processo altamente eficaz e capaz de transformar os antagonismos em convergência, o que se alcança principalmente pelo diálogo entre os conflitantes. Nesse processo, os reais interesses das partes são mutuamente compreendidos. As diferenças são reconhecidas e aceitas. As pretensões consideradas necessárias. E tudo isso constitui um marco que contribui para a formação de um pacto que atenda os diferentes interesses, culminando com a dissolução do conflito e, consequentemente, restaurando a harmonia e a paz entre as partes. Finalizando, é de se reconhecer que a mediação constitui um dos melhores e mais eficazes instrumentos de gerenciamento e de composição das disputas e que pode perfeitamente ser aplicado nas situações existentes dos mais diferentes tipos de querelas, eliminando-as e promovendo a efetiva pacificação social das pessoas em conflito.